Olá, seguimos aqui com a nossa conversa sobre Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Hoje o foco é o capítulo 8, Evolução e Metabolismo. A fonte é essa mesma, o capítulo, e a nossa ideia aqui é, tentar entender como o texto liga a biologia, o metabolismo, com a jornada do espírito, do princípio inteligente, como ele chama. A ideia central que ele traz é bem intrigante, eu diria, que a vida desde o comecinho, lá nas bactérias, parece que vai organizando os próprios recursos, sabe? Preparando o terreno para o que vem depois. É um processo contínuo que ele descreve. Bactérias preparam solo, aí vem as plantas, a atmosfera, os animais com a matéria orgânica, até chegar no ser humano e na inteligência. Vamos mergulhar nisso. O livro descreve como esse princípio inteligente, essa faísca de consciência, vai aprendendo através das funções do corpo. E começa bem básico, nos vegetais, aprendendo a respirar, absorver o oxigênio, liberar gás carbônico. Parece um passo, assim, fundamental mesmo. Exato. E é um aprendizado que vai progredindo, O texto detalha como, mesmo lá atrás, em ambientes bem primitivos, algumas bactérias, tipo as nitrobactérias, elas aprendem a processar química inorgânica. Isso é vital para os ecossistemas que viriam depois. E aí, avançando para o reino animal, esse princípio desenvolve coisas mais complexas, como criar enzimas, os catalisadores para digerir matéria orgânica. É descrito como um aprendizado de milênios, quase instintivo, que fica gravado na estrutura da vida. Tem um ponto que me chamou muita atenção, que é o tal do quimiotactismo eletromagnético. O que será que o texto quer dizer com isso exatamente? Parece uma dança química, É uma forma interessante de colocar. Descreve como as interações básicas de atração e repulsão química meio que guiam os processos da vida. Segundo o texto, o princípio inteligente usa esses estímulos químicos para sobreviver, se defender, reproduzir. O livro até dá exemplos, Células masculinas atraídas por ácido málico, óvulos de peixe que liberam substâncias para atrair o espermatozoide certo da mesma espécie. Essas interações químicas constantes, baseadas em estímulos de dentro e de fora, elas não só refinam o corpo físico, mas, pelo que o texto diz, impulsionam também o desenvolvimento da consciência que está ali, ligada. Isso leva a gente pro ponto talvez central do capítulo, A ideia de que a mente e o espírito administram o metabolismo de forma ativa. Hormônios, enzimas, vitaminas, ele apresenta quase como se fossem ferramentas, seguindo ordens instintivas da mente. Como o texto vê essa conexão, entre mente e bioquímica? Olha, o texto propõe uma visão bem direta mesmo. Descreve secreções como adrenalina, insulina, tiroxina, enzimas como a pepsina, não só como química pura, mas como instrumentos que funcionam como aceleradores, freios, calmantes, e tudo isso seria orquestrado pela mente de forma instintiva. Essa administração seria bem abrangente. Inclusive com uma visão bem particular das mitocôndrias, Eu lembro de ler isso, mencionando como acumulações de energia espiritual. É diferente ligar a usina de energia da célula direto a um comando mental ou espiritual. Sim, essa é uma das ideias mais específicas do capítulo, eu diria. Nessa visão, as mitocôndrias seriam tipo reservatórios de energia vital, direcionadas pela mente para manter a célula funcionando. E o texto vai até além, Sugere que estados mentais complexos, sono, paixão artística, êxtase religioso, até o transe mediúnico, seriam sustentados por fermentações sutis, quer dizer, processos bioquímicos bem específicos nos tecidos que começariam com impulsos da mente e seriam convertidos em substâncias pelos órgãos. Se a gente junta tudo isso, o capítulo desenha uma ligação muito, muito profunda entre o estado mental, espiritual e a nossa fisiologia. Então tá. Qual seria a implicação disso tudo, no final das contas? Se a mente direciona a química do corpo, o que isso significa para a nossa evolução? Bom, a conclusão que o capítulo apresenta é que o metabolismo não é só físico. Ele transcende isso. Seria também um metabolismo da alma. O raciocínio organizado ele chama de pensamento dinâmico.
E o texto afirma que com o pensamento consciente e vivo, o ser humano começa a projetar forças criadoras e renovadoras. Basicamente é influenciar o próprio caminho, o próprio destino. A ideia é que conforme o ser evolui, ganha mais consciência, mais responsabilidade e a capacidade de direcionar esses processos internos também aumenta. Interessante. Fica então uma última ideia para a gente refletir com base nessa exploração toda. Se o pensamento consciente, como foi descrito aqui, tem mesmo essa capacidade de influenciar a química do corpo e de alguma forma moldar a nossa experiência de vida, que potencial enorme se revela quando esse direcionamento mental é cultivado de propósito, sabe? De forma intencional, construtiva, para cima. Fica aí a questão para a gente pensar um pouco mais.